publicação da revista Estúpida, que sai uma vez por ano, mas este é um ano sabático. Por isso, de resto, já fui com edições mortas, e antes das mortas são edições N. Já tive uma grande distribuição, quase 400 postos de venda em Portugal, em que era eu que fazia tudo. A partir de 97, e com a aparição da FNAC e o desaparecimento das livrarias, digamos assim, com o desaparecimento de deixar os livros à consignação, perdi os 400 postos de venda, as livrarias faliram, não pagaram os livros, ficaram com os livros, recorrendo a tribunais, e aí a tribunais desde 97, ainda estou à espera que o Estado me pague as custas de coisa. E depois, ainda por cima, foram metidos processos em que eu agora ainda estou rodeado de credores por todos os cantos e esquinas. Mas isso é secundário, isso é a minha vida, ponto final. Para tentar recuperar, nos inícios, em 2004, por isso, há 20 anos, abri uma livraria no Porto, chamada de Pulga, e que resistiu 5 anos. A Pulga, a minha ideia era, nessa altura, encher Portugal de pulgas, pequenos projetos, tipo quiosque, livrarias pequenas, tamanho Pulga, em que eu girava com o Fernando em Lisboa, com a Black Sun e com a revista de então, a Bíblia, e outros projetos pelo país todo, em que cada sítio tinha, e fazíamos um circuito alternativo. E o único que abriu a livraria fui eu. De maneiras que, entretanto, as outras pessoas, com as mesmas consequências que eu, deixaram de editar. Em Portugal, a maldição da edição começa pela impossibilidade dos livros poderem, não poderem circular. Não circulando, as pessoas não podem adquirir, mesmo via internet não os podem adquirir, porque não os podem consultar, não podem ler, não podem... E objetivamente os gostos, entretanto, também se foram alterando. E a maior parte da decisão depois que eu fiz foi promover feiras, ao fechar a livraria e, consequentemente, com livros, a publicar livros, nunca perdi dinheiro, pelo contrário, sempre sobrevivi, e com a livraria criei bastante dívida, que foi empurrando com a barriga o pagamento o que eu fazia, pagava para a renda da coisa e não dava para publicar livros. Por isso, daí lá se foi a coisa da edição, do editor, de ter uma livraria, como aliás é tradicional aqui no Porto, muitas das editoras terem uma livraria própria, tipo Latina Editora e isso mais outra. E esse processo também não teve seguimento. Não teve seguimento porque, entretanto, apareceram os alfarrabistas e com uma grande força em termos de compra de recheios e de adquirir livros às outras livrarias existentes e que, entretanto, depois dispensaram ter as nossas publicações, porque as livrarias, ao falirem, eles adquiriram os recheios, ficavam com os nossos livros sem o editor saber, sem o editor ter direito a eles. Mesmo assim, fiquei com uma cave cheia de livros e agora promovo feiras, participo em feiras, venho agora de uma feira de Sudofeita e para a semana vou estar na Miguel Bombarda e participo em pequenas feiras onde os livros circulam, mas o pessoal que ando nisto já há 40 anos, o pessoal que compra as edições mortas já conhece os livros, já tem os livros e a maior parte. Mas é importante para divulgar à malta muito jovem que vai tendo conhecimento dos livros, apesar de terem sempre as mesmas dificuldades que tinham na altura quando eu publicava os livros, e alguns, os pais, quando apanhavam com o livro de edições mortas, rasgavam, nos diziam alguns e deitavam-nos fora ou até pela sanita dentro. Não é? Maneiras que é este tipo de situação. Agora, há um outro tipo de ideia como editor. Eu nunca fui um editor, nunca quis ser um editor contra os autores. Tentei sempre ser um editor em que o autor quisesse, tenho desejos porque gostava de ser publicado nas edições mortas e tal. E nunca tive uma técnica chamada das 4
das 4 linhas, não é? A tática das 4 linhas, que é definir características da editora e indo contra os autores. Ora, os livros são feitos por autores, e os autores a gente pode, como diz o outro, não é? Como diz ou dizia o Figueirinhas, que foi chegou a ser o meu distribuidor, o velho Figueirinhas, que dizia que os livros têm mais capricho que as mulheres. Não sei, que é um bocado machista, não cabe aqui muito, mas eu digo que os livros têm mais caprichos que um feiticeiro, não é? E por isso a gente tem que fazer com o autor uma espécie de feitiçaria para ver se o livro consegue sair, dar visibilidade ao livro. O importante é mas tu concordas? Não, este livro tem que ser publicado. Não interessa se eu gosto ou não. Eu não tenho que gostar do livro. Eu tenho que gostar que esse livro saia e esteja a público. Porque eu não posso definir gostos. Eu tenho que definir a literatura. Porque sou o autor. Não é? E quando chego à edição, e porquê é que eu cheguei à edição? O meu autor foi para Lisboa, em Lisboa havia a etc. E a etc. Na altura, em 78, quando chegou lá, o Vitor Silva estava lá com um livro, e ele chegou à minha beira e eu disse: então, como é? E ele disse-me, eu tinha na altura 20 anos, e eu disse-lhe a ele: então, eu disse assim, olha, isto está muito longe do Alberto Helder. E eu estiquei-lhe a mão, muito obrigado. Ainda bem que não sou um epígono do Alberto Helder. E ele ficou assim muito admirado a olhar para mim. E então decidi, vou abrir uma editora subterrânea no Porto. No Porto não há editoras underground, então eu vou abrir uma. E com o pessoal que parava no Mais Este, mais jovem, não é? Então decidimos